tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Ribeiro, gestora da empresa Desenvolver-se, Gestão de Pessoas e Gestão Educacional. Estamos aqui para iniciarmos o 33º episódio da série Educação Emancipatória. Uma série que pretende socializar, compartilhar experiências significativas acerca da educação, do processo educacional. Experiências, reflexões, que juntos possamos refletir, ressignificar, reinventar o processo educacional, para que ele possa efetivamente emancipar as pessoas e assim transformarmos a sociedade num lugar melhor. E hoje nós temos mais uma convidada especial, é a Dominique Jacob Fernandes de Assis Castro, que trouxe mais um convidado especial, que é Humberto Maturana. E a Dominique vai conversar com o Maturana sobre a biologia do amor. A Dominique já está aqui. Vou apresentar para vocês a Dominique. Dominique é bióloga, professora, educadora ambiental e pesquisadora. Graduada em licenciatura e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em ensino de Ciências e Biologia pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Educação e Ciências de Saúde pela UFRJ, professora de Biologia do SESC, Unidade Nova Friburgo e da Escola CRIAR. Educadora ambiental popular da ONG Água Doce Serviços Populares. Dominique é uma pessoa muito especial, assim como todos que eu trago aqui, que vem conversar conosco sobre uma teoria muito interessante e muito importante para a evolução da nossa sociedade. Na verdade, eu acho que a gente pode até falar para a sobrevivência da espécie humana. Vamos convidar a Dominique para chegar. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Dominique. Olá, boa tarde, Mônica. Muito obrigada por ter aceito o convite no sábado à tarde para conversar sobre educação. Ah, que isso, Mônica. Eu que te agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Ainda mais para falar de uma temática tão importante para mim. Que bom. Boa tarde, vocês todos que estão chegando, todos vocês que estão chegando, que vão chegar, que vão assistir a gente depois, né, Dominique? Muitas pessoas não podem assistir ao vivo, mas assistem depois. E a gente poderia começar, né? Eu te apresentei assim, o seu currículo, né? Mas fala um pouquinho sobre você, né? Para além desse currículo. Quem é a Dominique? Ai, Mônica, que coisa boa. Acho muito legal você trazer isso para esse espaço, porque eu acho que a gente coloca como uma definição, né, na nossa sociedade sobre o que a gente é, mas na verdade tem muitas outras coisas, né? E eu acho que, assim, inclusive como o próprio Maturana fala, eu acho muito interessante que eu sou uma aprendiz, eu acho. A gente está nesse processo de aprendizado constante, né? E eu me vejo cada vez mais dessa forma, né? Como conhecendo a vida, né? Nesse processo de entender e compreender um pouco mais sobre, inclusive, quem eu sou nesse processo. Então, assim, eu sou artista também, né? Eu trabalho com materiais didáticos, com macramê, com artes manuais, né? Com pinturas, mandalas, né? Também gosto muito de dança, música. Olha, eu E amo dar aula. desconfiava, eu já desconfiava que você é bem íntima da arte. Não tem como, né? Essas nossas dimensões estão conectadas e a gente que, na verdade, ainda insiste em separá-las, né? Exatamente. Na semana passada, entrevistando a Vanilza sobre a perspectiva da educação, sobre a ética viva e yoga integral, e foi sobre isso que nós conversamos, né? Essa fragmentação, né? Aqui eu sou
professora, aqui eu sou mãe, lá eu sou amiga, né? Mas não é assim, né? Não mesmo, exatamente. E o professor perpassa nisso tudo, né, dentro de mim, né? Essa questão da questão do aprendizado em si, como do aprendizado de maneira conjunta e do ensinar e o aprender junto, né? Eu acho que, na verdade, são essas bases que vão constituindo essas relações humanas, né? Eu acredito muito nisso, né? Exatamente. E como que você chegou até aqui, Dominique, como educadora, como bióloga? Você sempre quis ser uma professora? Como que foi a sua história aí com a educação e com a biologia? Então, Mônica, eu sempre me vi como professora, desde pequena. Eu sempre me visualizava brincando, né, com as coisas, ensinando, né, começando, colocando como se fosse uma sala de aula, né, e eu sempre tive essa vontade muito desde pequena com os meus colegas mesmo na turma, né, então eu ajudava, não, peraí, não, peraí, te ajudo, né, então tem toda essa questão dessa troca constante, né, que eu já vejo desde de muito tempo. E a biologia em si, eu acho que surge por uma questão de uma coisa muito lógica, que eu acho que é a paixão pela vida mesmo, né? Uhum, Que é uhum. algo que, assim, me intriga e me move ao mesmo tempo, né? E eu acho que justamente essa temática que a gente vai falar hoje, eu acho que é justamente por isso que eu me identifico tanto com essa teoria do Maturana também, né? Porque ele fala foi a grande inquietação da vida dele, né? Que fez ele desenvolver a teoria da autopoiesia, a questão da biologia do amor, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Uhum. E é justamente isso, essa inquietação sobre o que é vida, né? E aí, indiretamente, o que é a vida traz também o que é a morte pra gente também, né? Então, assim, Sim, essa questão dessa dualidade, eu acho que é algo que sempre me instigava, né? intrigou. Muito. Isso, exatamente. Sempre me intrigou demais. E assim, e eu gosto muito da biologia porque eu acho que também tira um pouco o foco da questão humana, né? Da questão do antropocentrismo. A gente vive numa sociedade muito antropocêntrica, né? Sim, Então, assim, eu acho que a partir do momento em que a gente olha a vida como foco daquilo dali, né? Eu acho que a gente sai um pouco do pedestal do ser humano, né? Em si, e a gente olha verdade. aquilo de uma maneira mais coletiva e mais interativa e cooperativa, né? Então, eu acho que isso, pelo menos para mim, é o que na biologia sempre me fascinou e me fez continuar apaixonada por ela, né? Verdade. Você sabe que eu nunca pensei por esse ângulo? Gostei, né? Quando a gente olha a vida, estuda a vida, né? A gente sai desse pedestal mesmo, dessa nossa arrogância de acharmos que nós somos melhores, né? Somos evoluídos, Exatamente. Uhum, com civilizados, né? certeza. Isso, que justificou tantas atrocidades ao longo da nossa história, né? E Então, que nos afastou do ambiente natural e que nos faz sentir como se não fizéssemos parte desse ambiente e por isso descuidamos tanto desse ambiente, né, Dominique? exatamente. Inclusive, é a nossa forma de subjugar o que é diferente, né? E colocar de fato como, então eu posso explorar, então eu posso destruir, eu posso fazer o que for, porque aquilo de uma Eu sou certa melhor, forma né? é Porque eu penso, porque eu sou um exatamente, ser racional, eu sou mais evoluído que eles, né? Que todos os exatamente, outros com seres da certeza. natureza. Verdade. Cada Sim. vez mais eu tenho gostado da biologia também, Dominique. Na verdade, Ai, que coisa boa. que eu tenho gostado é desse diálogo pluridisciplinar. Cada vez Sim. mais é fundamental, é importante. Também sairmos da nossa caixinha, né, daquilo que a gente escolhe e conversar com os outros saberes, né, Domingos? Com certeza, com certeza. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantam, porque assim, eu sempre falo com meus alunos que sempre quando eu estou dando aula, né, de biologia, e eu falo quanto a biologia é filosófica, né? Então, assim, Sim, eu trago para eles nas coisas, eu falo, gente, isso é filosofia pura, né? E assim, isso também é uma coisa que eu afino muito com o Maturana, né? Que as ideias e as teorias dele eles foram para além, né, da biologia, né? Ela não fica restrita nisso, né? Foi importante em zilhões de outras áreas. Então, isso que eu acho que é o mais interessante, porque olha a biologia de uma perspectiva não apenas científica, racionalista, né? Muito pelo contrário, né? O que bate-se em cima disso, desse processo, né? E eu acho então, que apresenta para gente o Maturana. Quem é o Humberto Maturana? Conta para gente um pouco sobre ele. claro, com certeza. Ó,
O Humberto Maturana, ele é foi, na verdade, um neurobiólogo chileno. Ele morreu, inclusive, em 6 de maio desse ano, né? Olha, Foi bem recente, foi aos 93 anos. E ele era um neurobiólogo chileno, né? Ele foi criador de várias teorias, a teoria da autopoiese, junto com o Varela também, né? Que foi, inclusive, aluno dele, do Maturana, né? O Varela. E aí ele fundou a biologia do conhecer, a biologia do amor, né? Que na verdade foi um aprofundamento da biologia do conhecer, né? Da biologia da cognição que ele fala, que foi justamente essa questão de relacionar e ter uma ideia um pouco mais sobre a vida como uma forma de conhecimento. E aí, para a gente poder entender a vida como uma forma de conhecimento, a gente precisa entender como que os seres vivos entendem esse conhecimento e qual é a relação dele com esse conhecer, né? E ele foi um dos propositores também de pensamento sistêmico, né? E a questão uhum, dos críticos também da questão do construtivismo racional, né? E a gente teve ele teve milhões de estudos, né? Na verdade, ele começou a fazer medicina, mas ele acabou seguindo na carreira da biologia. Ele teve PhD em biologia pela Universidade de Harvard, trabalhou em neurofisiologia pela MIT, né? E ele era professor da Universidade do Chile, né? E junto e na verdade a primeira maior inquietação, né, dele, né, foi justamente a questão do que eu falei sobre o que é a vida, né? Então, assim, o que é ser vivo? Então, assim, na verdade, a ciência, na verdade, é uma questão que a ciência já intriga há muito tempo, né? E a gente cria alguns pressupostos, alguns critérios para poder considerar algo como vivo, né? Mas ele não gostava, não conseguia, né? Não achava que aquilo não sabe o era que o eu estou me suficiente. lembrando? Sabe o que eu estou me Ah, lembrando quando eu era pequena? Eu acho que as pessoas aqui vão lembrar a definição de ser vivo, né? Aquele conceito básico do livro de ciências, é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Pronto. exatamente. Tem a presença de célula, né? Aquelas características, aí se tem célula é ser vivo, se não tem, não é. Né? E a gente tem a Sim. questão dos vírus, né? Que era aquela coisa que fica, né? Entre, mas eles não são vivos, né? Enfim. E aí o Maturana E veio bagunçar isso tudo, bagunçar no bom ex- sentido, né? No ótimo sentido. exatamente. Com toda certeza. E aí foi justamente a partir disso, né? E aí ele começou a perceber, na verdade, né? A primeira teoria principal dele, que é a teoria da autopoiese, né? O auto vem de para si mesmo e poiesis é de criação. Então ele começou a perceber que, na verdade, os sistemas vivos, né? Eram sistemas autopoéticos moleculares, ou seja, eram estruturas que elas produziam a si mesmos. E nesse processo de produção a si mesmo, né, eles acabavam vivendo, isso era a vida. E essa autopoiese ela é constante, ela ocorre o tempo inteiro. E a partir do momento em que ela acaba, quando ela se cessa, é a morte. Então, assim, Olha, de alguma forma, ele acabou procurando, né, sobre a questão da vida, né, disso, conseguindo responder, né, a questão da morte e tudo. Então, ele traz essa questão, né, desse ponto, né, da autopoiese para outras teorias mais para frente. E aí ele fala dessa questão da biologia da cognição e ele aprofunda, na verdade, a questão da alteridade dentro da biologia da cognição para a biologia do amor. Então ele fala que a então, biologia do amor... Pode falar, pode falar. não, então, alteridade, biologia, vida, morte, como é que associação foi essa? Como que ele chegou nesse resultado, né? Uhum. Então, na verdade, ele foram várias questões, né, que trouxeram isso para ele, mas principalmente quando ele relaciona isso com a questão social, né, que transponde as barreiras, né, para uma questão social, ele vem da questão do aspecto da evolução humana, né? E ele fala que, por exemplo, baseado em questões de fósseis, né, de registros fósseis que a gente tem de 3,5 milhões de anos, né? A gente tem que, por exemplo, foram encontrados registros fósseis de humanos que eles, por exemplo, não tinham dente, né, nada, né? E assim, como que eles se alimentavam? E, no entanto, via-se que a causa da morte era de outra forma, e não pela falta de alimentação.
Então, aquilo tudo foi trazendo para ele, né, ideias de que, na verdade, que de forma biológica, né, a nossa sociedade ela só vai se estruturar a partir da linguagem e a partir dessa biologia do amor, que é essa relação do cuidado com o próximo. Então, como que um ser humano que não tinha nenhum tipo de dentição, não conseguiria mastigar, não conseguiria isso, conseguiu sobreviver e morreu de uma outra coisa que não era pela falta de alimentação? É porque necessitou de uma outra pessoa que cuidasse daquela, né? Uhum. Então, essa Sim. questão do cuidado com o próximo, né, no sentido de uma questão de uma relação de respeito, não uma questão de um amor, porque o próprio nome, né, quando a gente fala biologia do amor, né, fica como um nome de... O amor é muito deturpado, né, na nossa sociedade, tem zilhões de Sim, significações, né? sim. E ele fala que não é o amor da forma como a gente normalmente costuma escutar, né? É um amor no sentido de cuidado, no sentido de um respeito com o outro, né? No sentido Uhum. de perceber que se não é pela presença do outro, eu também não consigo ser. E a gente só consegue ser no coletivo. E que foi justamente isso que faz com que a gente conseguisse sobreviver enquanto espécie, né? Biologicamente. Então, assim, Maravilhoso. ele justamente ele traz, né, essa perspectiva pra gente, e ele até fala, então, justamente é isso, né, o que ele chama da biologia do amor em si, né, diretamente. Ele tem até uma definição aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, deixa eu só pegar aqui, ó, que ele fala que o amor é a emoção que constitui as relações de aceitar o outro como um legítimo outro na convivência, né? Nossa, então se a gente perceber aqui o que tem acontecido na humanidade, como é que será que Humberto Maturana não morreu, hein? Fico pensando, hein? Com certeza, Mônica, com certeza. Na verdade, inclusive, a gente vê justamente isso, né? Que ele fala que, apesar disso existir nos organismos vivos e ser isso que constituiu a gente enquanto espécie, enquanto humano, né? Que ele, inclusive, fala que a biologia do amor, junto com isso, são quem ele chama de matrizes biológicas da existência humana, né? Que ele chama isso, são as Matrizes matrizes biológicas da biológicas. existência humana está Exatamente. relacionada com algo coletivo, social, com eu e o outro, com nós. Isso, exatamente, exatamente. E ele fala o quanto que isso, né, principalmente a sociedade humana, enquanto ela se estrutura, né, ela funciona em cima de uma dinâmica que é uma dinâmica muito pelo contrário, né, uma dinâmica do individualismo, da competição, né, da própria deturpação do que não era o que Darwin, né, falava sobre a questão do mais forte, sobre a Sim. sobrevivência do mais apto, né, que na verdade Uhum. é um pouco até deturpado com relação a essa própria teoria de Darwin. Um pouco, não Então, assim, bastante, né? com Bastante. certeza, com certeza. E isso é E um vem aquela resquício dessa história, né, cultura. Dominique? Vem aquela história do forte e do fraco, do sucesso e do fracasso. A gente precisa repensar, Sim, né, o que que é sucesso, o que que é fracasso, o que é forte, o que é fraco, quem é melhor, quem é pior. Como é exatamente, que é isso, né? exatamente. Não, com certeza. E até um próprio julgamento moral que a gente tem desse processo. Então, assim, a gente tem uma ideia de que na biologia evolução significa processo, progresso e melhora. Né? Isso Uhum, não significa isso, né? Então, assim, isso uhum, é muito interessante porque, na verdade, essa nossa forma de pensar nesse paradigma que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia, né, é uma construção da nossa cultura patriarcal uhum. também, né? Então, Sim. assim, isso é muito interessante da gente pensar sobre esse ponto de vista, né? O quanto que hoje em dia a gente continua a segmentar, a separar e a estigmatizar essas questões dessas relações afetivas, emocionais, essas coisas, como algo à parte, né, do ser humano, até na questão da própria do que é ciência, da questão da sua própria subjetividade, né? O quanto que isso é deixado, né, de lado dentro dessa questão, e que isso é o fundamental, né, junto com todo o restante, para a gente de fato poder estar aqui agora, Exatamente. hoje, né? E explica por que que a nossa sociedade, porque quando a gente fala em processo educacional, a sociedade entrega para os educadores. Ah, não, isso não é comigo, não, isso aí ele estudou para isso é com o professor, com o educador, deixa que eles resolvam, né? E Uhum. essa série, Dominique, ela tem essa intenção de trazer, de ressignificar isso, o processo educacional de respeito a todos, independente se Exatamente. eu tenho filho na escola ou não, porque é através do processo educacional que a sociedade
ela pode se transformar para um lugar melhor ou não, né? E aí a Sim. sociedade ainda tem aquele paradigma, e aí eu fico até repetitiva, quem está sempre em todos os sábados aqui já sabe até o que eu vou falar. Fica valorizando a matemática, o português, né? Matemática, o português, vale nota, é a preocupação dos professores, é a preocupação das famílias, é a cobrança dos pais da nota. Não, na arte não tem problema não, eu nem olho lá se meu filho qual nota que ele tirou em arte. Arte é só para constar, filosofia, a educação física, é só para colocar lá, mas o que vai fazer mesmo meu filho ser alguém, ele tem que saber mesmo matemática e português. E sim, isso não vai ao encontro do que o Maturana pregava, né? Não, não mesmo, muito pelo contrário. Né? Ele fala justamente da importância do processo de criação, no processo de aprendizagem, da criação de um ambiente em que acolha o outro. E esse ambiente em que acolha o outro está relacionado com essa relação de respeito e de aceitação do outro como ele é. Né? Então, assim, isso vai muito mais profundo, né, e além do que simplesmente uma segmentação e uma divisão de determinadas inteligências, de racionalidades, de formas de pensar, né, que são múltiplas, né? Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra matemática e português, e nem estou Não, claro, desqualificando, são importantes, mas com na certeza. nossa leitura, né, o que a gente vem conversando, Dominique, é que é importante, mas tão importante quanto aprender a conviver. Exatamente. Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive, o Maturana fala que uma das coisas que sobreviveu a esse processo todo, né, desde a coisa espécie até agora, foi justamente o processo emocional. Ou seja, para você poder aprender, você tem um fundamento emocional no fundo, isso. E isso sempre foi passado ao longo do processo educativo, né? Então, assim, Sim, se a educação conseguiu acontecer, porque também no fundo tem uma questão emocional que moveu isso, né? sim, Então ele fala sim, que antes desse processo cognitivo de racionalidade, seja o que for, você tem uma questão de um fundo emocional que move isso, né? sim. Embora não esteja nomeado, não esteja avaliado com nota, mas com certeza são as relações que promovem esse processo educacional, com certeza. Sim, sim, não, com Embora não certeza. seja reconhecido, legitimado e valorizado como deveria de, né? Falando nisso, como que então esse conceito da biologia do amor pode contribuir para a prática educacional? Olha, eu acho que de diversas formas. A primeira de todas é só da gente conseguir pensar uma questão de uma cooperação, de uma forma de uma aprendizagem de maneira coletiva, porque ele até fala da questão da educação como os professores e como os alunos como co-aprendizes, ou seja, de uma aprendizagem de uma coisa conjunta. Né? Então, assim, que aquilo se faz a partir daquela vivência. Então, esse processo, eu acho que já é o primeiro ponto fundamental que ajuda a gente a pensar isso, né? E eu acho que uma outra coisa é justamente a gente conseguir aceitar o outro ser humano, que isso não existe muito na nossa sociedade, né? E de diferentes maneiras, mas principalmente dentro da complexidade que é o processo pedagógico, né? Então eu acho que assim, você aceitar o outro dentro de uma estrutura dessa e isso fazer com que a gente consiga desenvolver zilhões de habilidades e coisas diante desse processo de coisa coletiva mesmo, né? Eu vejo isso como uma das formas que mais traz. E além disso, eu acho que, por último, como eu também sou educadora ambiental, né? Eu não tenho como não relacionar dessa perspectiva, porque assim, quando a gente vê em questões históricas todos os processos em que a gente tem da questão da forma como os paradigmas que a gente tem hoje em dia, que sustentam na sociedade, que legitimaram por anos, como a gente falou desde o início do ano, desde o início da live, perdão, é, o, justificou por anos atrocidades, desigualdades e várias coisas, né? A gente tem isso fundamenta a nossa sociedade, isso também fundamentou a extração, a exploração, a expropriação da natureza e da Sim. relação com ela. Né? Então, eu Uhum. acho que
a partir do momento em que a gente consegue se pensar enquanto organismos que criam a nós mesmos, a gente cria uma responsabilidade em cima desse processo de que não é só o que está fora que vai determinar também o que a gente vai fazer dentro. Né? Então, eu acho que isso também contribui muito para o processo da gente pensar a aprendizagem. Né? Porque, assim, eu acho que cria uma responsabilidade mútua nesse processo. Sim, né? sim. E eu acho que, na verdade, são vários. Envolvendo todas as pessoas da sociedade. Vou repetir. Isso, exatamente. Então, assim, não fica só a cargo do professor, né, especificamente da educação formal em si, esse processo de aprendizagem, né? Está presente também nas famílias, está presente nas instâncias culturais que a gente tem, né? Você me faz pensar numa polêmica no meio educacional, né? Você, com certeza, já vivenciou essa polêmica e eu gostaria de ouvir você sobre isso. Quando a gente ouve, inclusive, especialistas, literatura, no senso comum também, principalmente na sala de professores, a gente ouve muito isso, é que certas questões não caberia ao professor, mas isso tem que ser resolvido na família. Ao professor cabe ensinar a teoria, a questão técnica. Qual a sua visão sobre isso, depois de estudar tanto Maturana e a biologia do amor? Porque é uma polêmica. Ao mesmo tempo, outras pessoas falam, mas não é justo. E aí a gente precisa, né, fazendo aqui um papel aqui do advogado do diabo, né? Não é justo também, o professor também. Então, o professor vai ter que ser psicólogo, o professor vai ter que ser médico, o professor vai ter que ser enfermeiro, o professor vai ter que ser tudo. Como é isso, né? É difícil. Eu não estou nem falando que é sim, que é não. Estou tentando aqui de uma forma neutra, né? Conversar sobre esse assunto muito polêmico. Com tudo que você vem estudando, com Maturana, com Varela, com a biologia do amor, como seria essa visão? Então, Mônica, eu acho que, na verdade, é uma questão bem complexa. Eu acho que tem que ser olhado por diferentes ângulos, né? Não dá pra gente simplesmente resumir em algumas coisas, mas eu vou botar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes pra gente pensar nisso. E eu acho que um dos pontos é que, assim, a gente já começou a live falando que a gente não consegue separar essas coisas, essas dimensões. Então, assim, não digo que a gente precisa ser psicólogo e a gente precisa ser médico. Não, muito pelo contrário. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente essa barreira sempre vai ser passada, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Não existe uma coisa fixa. Por exemplo, a função do professor não é transmissão de conteúdos e conhecimentos, né? Isso não é a Começa por aí. Exatamente. Então aí já tem uma questão muito complexa da gente pensar nesse processo, né? Mas assim, eu vejo que essas barreiras sempre vão, na verdade não são barreiras, né? Na verdade esses campos, eles sempre vão se comunicar. E não tem como a gente simplesmente negligenciar aquilo, né? Então assim, e achar que aquilo não faz parte da gente, né? Não querer assumir também isso, né? Essa responsabilidade nesse processo, né? Então eu acho que assim, existe uma questão que é necessária Só que eu acho que tem uma coisa importante também nesse processo. A gente não pode deixar com que, infelizmente, na sociedade hoje em dia, como a gente vive, infelizmente, muitas vezes isso acaba sendo extrapolado. Então, assim, por exemplo, então a gente não precisa contratar psicólogo, então a gente não precisa contratar isso, não precisa contratar aquilo, a gente cada vez vai sobrecarregando mais e proletarizando funções em cima do professor. Não é assim. Né? Exatamente. Não é isso. Né? Então, assim, é só uma questão de fato que a gente não vai ter como não atuar nessas vertentes, né? Mas eu acho que aí cabe os limites que a gente também identificar e saber até onde a gente também consegue ir nesse processo, né? E eu acho que isso é o fundamental, né? Assim, por exemplo, se a gente consegue identificar e perceber que a gente conseguiu escutar um aluno quando ele precisava, isso e aquilo dele foi, mas a gente conseguiu detectar que tem um problema muito maior naquilo dali, a gente vai tentar agir de uma outra vertente, mas que a gente não vai deixar de, no processo de aprendizagem, durante a nossa aula, pensar
que aquilo vai estar interferindo de alguma forma na maneira dele aprender, né? Então, assim, Uhum. eu acho que é, claro, uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que não tem como a gente não permear, né, nesses campos, né? Separar totalmente, né? Porque a partir do Exato. momento que a gente. Você falou que o Maturana foi um dos precursores dessa visão sistêmica? Sim, sim, sim. Ele é considerado, né, como um dos precursores, né? Então, Tem ele, Edgar exatamente. Morin, vários, né? O Edgar Morin, verdade. Verdade. Então, não tem como você pensar que um aprendizado vai acontecer se a criança estiver com fome, ou se a criança tiver sido violentada de alguma forma, né? Tipo, qualquer tipo de Claro, violência, ou se a claro, criança claro. estiver passando por um problema emocional, estrutural, familiar muito grave, ou que não seja grave para a gente, mas que é grave para a criança, como, por exemplo, uma Aham. separação de pais, né? Então, Sim, como que não vai acontecer esse aprendizado? Não vai com acontecer. toda Porque certeza. você só consegue aprender se você tiver minimamente o nível de concentração, né, para poder aquilo acomodar, como o Piaget falava. Então, eu acho que é nesse ponto que Claro. o Maturana quer, então, chegar, Sim, sim, sim. Eu vinculado da acredito que sim. educação, né? Trazendo para a educação. Isso. É, porque ele fala que até, na verdade, o fundamental que ele fala na educação é a conduta dos adultos em relação às crianças, né? Que ele fala não só somente no espaço relacional ali e material, mas também no psíquico. Então ele fala que isso é fundamental no processo com a criança, né? Então eu acho que como a gente não tem o costume de olhar para o psíquico, né? Uhum, uhum. Isso fica como algo automático e que vai perpassando e a gente, né, vê reflexos naquilo e a gente muitas vezes nem quer identificar essas coisas, né? Porque são da gente, né, que a E gente é passa também. tão importante tudo isso que você está trazendo, né? Tudo isso que o Maturana, esse presente que ele, o Varela, o Murran e outros, né? Paulo Freire, tantos outros, Rubem Alves, né? Trouxeram para a gente, deixaram aqui para a gente precisa realmente pensar por quê? Porque no mundo profissional os paradigmas também estão mudando. Sim. Eu sou professora de psicologia, tenho trabalhado a ergologia francesa, né, no mundo do trabalho. E a ergologia francesa de Schwartz, ele traz o Foucault, ele traz o Dejoux, e eles trazem exatamente isso. Sabe aquela época tecnicista, taylorista, quando dizia que o profissional tinha que deixar a vida dele para o lado de fora e aqui ele ser só profissional? A ergologia, né, fazendo pesquisa de campo, porque aí tem uma outra história, né? Ele fala assim: você pode tentar estudar algo, ter um objeto de estudo, fazer uma pesquisa, ter uma hipótese, mas você vai saber realmente se você estiver lá, na situação real. Então, a ergologia foi fundamentada em pesquisa e intervenção nas fábricas, no movimento francês, e que eles conseguiram tirar essas conclusões diante de situação real com o próprio trabalhador. Então, eles vêm trazendo, né, até assim, ao mesmo tempo que o capitalismo ele fomentou o individualismo, o novo paradigma no mercado de trabalho, ele exige o quê? Um sujeito criativo, autônomo, né? Proativo, flexível, resiliente. Opa, pera lá. Então, o mercado de trabalho que é esse sujeito, mas e aí o currículo lá da escola, será que está preparando esse sujeito? Então, você falando do Maturano, eu venho lembrando muito da ergologia no mundo do trabalho, porque a gente precisa se conectar, né? Os Sim, saberes não foram construídos para ficarem desconectados. A gente faz uma junção, né? A visão sistêmica. com certeza. Primeiro que a ergologia totalmente pluridisciplinar, né? Ergonomia, com psicologia social, com filosofia, com biologia, com engenharia, um conjunto de saberes. O que a ergologia faz? Ela vem estudar o ambiente de trabalho, as relações do homem com o trabalho, né? Tentar compreender para transformar essas relações e tentar diminuir o máximo possível a questão das doenças ocupacionais, estudar isso, né? Como que é essa relação do homem com o trabalho. E aí eu vejo que tem tudo a ver com o que você está trazendo, Maturana,
com essa questão sim. de separar. Não, eu sou professora e eu vou só. A minha função é passar o conteúdo. Isso ficou para trás, gente. Precisamos Muito, ressignificar muito. isso. Isso está para trás. Com Está para trás na certeza. educação, no mundo do trabalho, porque esses sujeitos criativos, resilientes, proativos e tudo que o mercado está exigindo são outras habilidades, outras competências. Você concorda? Você Sim, sim, sim. essa associação que a gente está fazendo aqui agora, né, com a educação, com a Aham. biologia, com a vida, com o trabalho. Para a ergologia, trabalho é vida, assim como para o Maturana, né, trabalho é vida. Não tem como separar Uhum. trabalho da vida. O trabalhador, quando vai trabalhar, ele vai trabalhar com o corpo, com o afeto, com o neurológico, com a conta que tem para pagar, Sim. com o filho que ele deixou doente. Inclusive, ele até justamente fala isso, né? Que é uma grande questão da ciência, de que fala que o cientista tem que deixar para lá, né? Então, assim, que ele não pode trazer a subjetividade dele no processo científico, né? A famosa Mas, assim, neutralidade, né? isso, exatamente, exatamente. Mas que não existe isso. Na verdade, o ponto de vista que ele fala é que você não consegue pensar em estudar, o conhecer se você não olhar o observado, se você não olhar o observador. Então, assim, Uhum. não tem como, né, nesse processo. Você precisa olhar e precisa ver que existe ali um sujeito, uma estrutura, uma coisa toda ali que compõe aquele processo. Ou seja, não dá para você simplesmente querer olhar no resultado, no que é o fato, sem você, né, ter uma interpretação em cima daquele fato que não tenha diferentes interpretações, né? Exatamente. E aí isso muda tudo, a postura do professor, do educador, né? Muda tudo, né? Com Agora, toda certeza. muitos professores, você falou, bom, se o processo educacional vem dando certo, é porque já existe essa relação, mesmo que ela não seja nomeada, reconhecida, nem valorizada. Porque muitos professores fazem assim, mesmo Sim. que eles nunca tenham escutado falar em Maturana, mas eles fazem assim. O que você acha, Dominique? O que acontece aí? Fala um pouquinho aí sobre isso. Que muitos professores fazem assim, mesmo sem nunca ter estudado nenhuma teoria, né? O que você acha? Qual a sua leitura sobre isso? Eu acho que tá diretamente na questão de uma sobrevivência, de uma questão humana nossa, entendeu? Uma questão de uma criação de laços, de uma questão de uma identificação do outro. E assim, a partir de reconhecer o outro, a gente se reconhece também como sujeito, né? Então, assim, eu acho que esse processo é o que é a base disso. Então, assim, eu acho que mesmo que de forma intuitiva, muitas vezes, né, os professores já utilizem isso, né? Alguns saberes lá que a gente fala que já são, né? Inclusive o Tardif fala, né? Alguns saberes experienciados da prática docente, eu acho que vem da experiência de vida dos professores, né? Então, assim, é, a gente só consegue construir relações e aprender algo quando a gente tem uma base de confiança. E essa base de confiança, ela é a base da relação com o outro, ou seja, do estar em contato com o outro e se sentir à vontade para conseguir expressar aquilo que você acha, aquilo que você pensa, né? Então, assim, eu acho que é justamente esse tipo de atmosfera, né, que é o que a gente percebe nos ecossistemas, nos organismos, que é o que permite, né, que é o que fala o Maturana da questão da aceitação ali, tem um espaço de aceitação, um espaço de acolhimento. Então, se você se sente confiante e acolhido naquele espaço, você vai se sentir acolhido para você poder experienciar coisas novas, ter contato com conhecimentos novos, né? Então, assim, eu acho que intuitivamente, eu acho que essa questão humana, né, tipo, nossa, eu acho que também está no nosso DNA, né? Eu acho que ela Sim. venha mais forte e mais ativa em alguns professores, né? Eu, por exemplo, não consigo não ter essa relação mínima antes com os alunos, né? Isso, para mim, é a criação de qualquer estrutura mínima de diálogo, de linguagem, de troca, né? Então, assim, eu acho Perfeito, que é por aí, né? perfeito, perfeito. É justamente que no diálogo que é a linguagem que é estruturada esse processo também, né? Não só, né? Mas E digo, aí na linguagem que eu amplifica. digo que não é só verbal, né? Linguagem emocional, linguagem Sim, física, né? sim, sim, perfeito, perfeito. É aquele professor que faz diferença na nossa vida.
é aquele que a gente vai lembrar para sempre, que a gente não vai esquecer o nome. Às vezes, por um simples olhar que ele deu, por uma simples pergunta, né? Se importar, né, Isso. Dominique? É olhar para o outro e assim, eu me importo com você. Pode falar que eu te escuto, eu estou aqui para te ouvir, Uhum. mas é para uma escuta empática, né? Sem Isso. pré-julgamento, né? E Uma assim, escuta isso não. sensível, né? Com o... Ei, gente, essa escuta sensível, isso não é do domínio do psicólogo. A gente tem que parar de fragmentar. A gente tem Uhum. que desenvolver todas essas habilidades em nós, né? Para nossa pra evolução da Exatamente, Mônica. espécie. Dominique, nas redes, quando eu chamei a atenção, né, para a nossa conversa de hoje, eu coloquei uma pergunta assim: a sobrevivência da espécie humana depende de quê mesmo? O que você acha que Maturana responderia? Depende justamente desse amor, dessa questão de olhar para o outro com cuidado, e não só o outro humano, o outro ser vivo, né? E eu acho que dessa relação de interdependência, né? Eu acho que, como a gente já falou, a forma como a nossa sociedade trouxe até agora a gente está levando a gente à destruição, à extinção, à beira do colapso. Né? Já é totalmente, mais do que eminente o quanto que a gente está no processo de degradação. Olha a pandemia, no processo de destruição da degradação florestal e dos equilíbrios dos ecossistemas e do surgimento de novos vírus, né? Nessa relação direta com o que a gente continua a viver. Então, a gente vai querer continuar a viver desse jeito, a gente não vai viver mais, isso não vai ser mais viver. E assim, a gente não vai conseguir nem os próximos, nossos filhos, não vai conseguir viver também. Né? Então, assim, não é só a gente que está ameaçado, é a espécie, são anos de complexidade de estruturas biológicas, né? Milhares de anos para se formar o que a gente é aqui agora, né? Que estão correndo risco de se acabarem. Né? Então, assim, eu acho que essas relações hoje em dia, elas precisam ser muito mais significativas, precisam ter de fato, uma preocupação verdadeira e uma escuta com o outro. Né? Eu acho que é a partir desse processo que a gente vai começar a identificar que não dá para a gente continuar a ter, por exemplo, insegurança alimentar absurdamente crescendo, enquanto o agronegócio lucra milhares de rios de dinheiro, bate recordes. Né? Então, assim, eu acho que essa relação que falta nesse processo, ou seja, falta um pouco mais a gente tentar olhar para esses ambientes, para a natureza e para isso, e para a base de fato que fez com que a gente se tornasse humanos, né, e resgatasse um pouco esse processo, né, e não só no sentido verbal, mas no sentido de atos, né, de fato de tornar aquilo uma ação, né, de fato se importar com esse processo, né, simplesmente não só falar, né, sobre ele, mas agir Verdade. conforme ele. Né? Por isso Não que a sei se gente eu te está aqui. respondi, mas Muito, 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 muito. Nós estamos adorando aqui, olha, é que eu não estou conseguindo, não sei por que não está saindo aqui as letrinhas para mim. Você consegue ler as perguntas aí? Você está conseguindo? Tem deixa eu ver. várias contribuições aqui, mas eu não sei por que hoje eu não estou conseguindo ler aqui. Ai, que legal, o Marlon tá aqui. Ai, que legal. Isso! Você consegue Ele ler foi um aqui as aluno meu. contribuições? Fui seu aluno do pré-vestibular do C10 em 2016 e até hoje sou apaixonado no seu jeito de ensinar, nessa construção de afeto que você tinha com todos nós. Ai, meu amor, que coisa boa. Obrigada, meu amor, obrigada. E alguém São escreveu vocês. alguma coisa que mais do que nunca precisamos pensar. Quem foi que escreveu? Na coletividade. Foi a Simone Velasco. Oi, Simone. Isso, mais do que nunca precisamos pensar na coletividade. Pois é, Simone. E aí ela continua aqui. E isso só é possível pelo amor. Exatamente. Ao Sim, professor Cássio. Oi, Cássio. Está falando aqui, ó. Pensamento de forma dicotômica faz com que o homem tenha uma relação antropocêntrica com o meio ambiente. Exatamente, Cássio. Cássio é um isso grande também. companheiro, um professor de educação física, que faz um trabalho maravilhoso. Nós temos várias pessoas aqui, né? Que coisa Exatamente, boa. Simone e Cássio. E aí eu fico pensando, né, na pandemia, fico pensando na teoria do Maturana,
biologia do amor, sobre a sobrevivência da espécie humana, que é coletividade. E aí não tem como não pensar no comportamento agora do ser humano na pandemia, né? Sim. Maturana escreveu alguma coisa antes de morrer sobre isso? Deixou algo escrito, algum artigo? Eu fico imaginando como que ele não assistia tudo o que estava acontecendo, né? Sim, sim, com certeza. Frustrado, né? Com toda certeza. Na verdade, eu não sei se ele chegou a escrever alguma coisa em si que eu não tive contato, mas eu sei que ele falava justamente, né, que sem a cooperação, sem o amor e sem a alteridade, a gente não podia pensar em ter futuro. Né? E que essa questão da pandemia mostra pra gente mais do que nunca que a gente não está tendo isso. Né? E que se a gente não cooperasse de fato, né, a gente vai continuar a ter o vírus criando mutações, mutações, mutações e continuando a não só É essa pandemia, como incrível, outras, né? é incrível, é Incrível. incrível. A gente fica tentando entender esse fenômeno social. Se a gente precisa usar máscara, se a gente precisa tomar vacina, o cuidado não é só comigo, é com o outro. E quando eu Exatamente. tomo a vacina, eu não posso tirar máscara, porque mesmo com a vacina, eu posso ser um emissor do vírus. Então, eu tomo a vacina, Uhum. mas eu uso a máscara por causa das pessoas que estão comigo. Não só por mim que eu preciso usar a máscara e tomar todos os cuidados e a vacina. Então, assim, realmente a humanidade. A pandemia, eu ouvi uma filósofa falando, eu acho que foi a Lúcia Helena Galvão. Conhece ela? Gosto muito Ai, sou dela. apaixonada por ela. Eu também. Tô tentando trazer ela aqui para conversar com a gente. Nossa, Ela, que né? legal. E ela fala, né, que a pandemia, ela é um convite para a humanidade parar, Hum, repensar, gente, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, porque assim, não é a minha vida, é a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Só que algumas pessoas aceitaram esse convite para reflexão e outras não, ainda não. sim, E outras não ainda. sim. E é por Eu isso que acho nós que tem um estamos aqui, processo né? muito forte de negação aí, né? Também, né? Qual que é a sua Justamente disso. leitura, Dominique? Gosto muito de ouvir você. Não é isso, eu acho que Esse tem. comportamento aqui na pandemia coletiva. Pois é, eu acho que na verdade é, justamente eu acho que existe uma questão de uma negação dessa vulnerabilidade, de uma negação da necessidade do outro, de uma negação de que não só eu sou o suficiente, basta, né? Eu acho que tem uma questão muito forte nesse processo aí, né? Não só isso, né, eu digo, mas assim, eu acho que principalmente quando a gente não consegue pensar minimamente no que o impacto da nossa ação com o outro, né, eu acho que tem uma relação muito forte de não querer entrar em contato com essa dependência que a gente tem dos outros. Né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito forte de não querer identificar essa vulnerabilidade que a gente tem. Né? Então, assim, eu Uhum. acho que de alguma maneira é mais fácil eu ficar blindada dentro de uma estrutura em que eu acho que aquilo dali não vai afetar ou não, aquilo não existe, né? De negar isso e de não entrar em contato realmente com Ou se afetar, fazer o quê, né? É um risco, né? Que a gente corre, viver é risco, né? Tá vivo é risco, então vamos correr o risco, né? Morrer, morreu, né? Eu já escutei muitas pessoas falando isso. E já vi muitas pessoas perdendo entes queridos e ainda pensando, morreu, é. Tava na hora de sim, morrer. sim. Isso é muito assustador, Mônica, isso é muito assustador. Mas eu acho que isso é justamente desse processo também que a gente vive de como se fosse de uma descartabilidade, sabe? Sim, Da vida, das coisas, de tudo, das relações. Né? sim. Então, assim, inclusive o que o próprio Bauman fala, né, da modernidade líquida, né, que a gente vive, né? Então, assim, eu acho que é justamente essa questão do quanto as coisas são muito. Não tem mais uma certa estabilidade, ou pelo menos uma segurança e uma coisa. As coisas podem simplesmente serem rompidas a qualquer momento de uma forma de um clique, né? Na Elas estão forma se de uma. constituindo, elas estão se constituindo de Isso, forma efêmera mesmo, com um clique. Um clique eu isso. amo, um clique eu odeio, um clique eu tiro a pessoa da minha vida, e um clique eu posso também morrer, mas pelo menos eu estava fazendo o que eu queria fazer. É, pois é, isso é muito assustador, isso é muito assustador.
Eu acho que falta dessa questão desse contato mesmo, eu acho, com tudo, com essa questão do outro, com a questão do respeito próprio, do reconhecimento e também de uma significação do que é uma vida na sociedade que a gente tem vivido hoje em dia, né? Então, assim, o sentido da vida na sociedade que a gente vive O hoje, sentido da né? vida. Uhum. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Porque foi o que a gente falou, essa questão das coisas serem efêmeras está gerando uma total falta de sentido para a vida, né? Então, assim, Valorização, uma desvalorização. exatamente, E a vida exatamente. ficou no mesmo patamar do que os objetos, do que as coisas, né? As coisas podem ir embora rápido, a vida Sim, também. E sim. bora lá viver, porque né, a vida é isso aí, umas É, filosofias pois é. assustadoras, realmente. Não é, mas eu acho que isso também é um legado desse processo, Mônica. É um legado desse processo da questão da nossa sociedade patriarcal. Eu acho que é um legado disso. É um legado desse contato, da questão da relação de ser uma coisa violenta, de ser uma coisa isso, de eu poder subjugar o outro, de determinadas vidas valerem mais do que outras, né? Então, Uhum. assim, eu acho que esse processo também, entendeu? É, ajuda na formação disso. Eu acho que também tem alguma relação nesse processo aí também, né? Verdade. Está quase terminando nosso tempo. Que pena, passa tão rápido quando a conversa é boa, Ai, passa nem rápido, fala. né? E Muita aí coisa. pois é, eu gostaria que você contasse um pouco também da sua experiência com a ONG. Você tem uma experiência tão bacana. Como que essa, eu nem gosto de falar fundamentação teórica, né? Aham. Sim, Fica sim. tão distante da proposta do Maturana falar a fundamentação teórica do Maturana, parece que não combina com ele, né? Verdade, verdade. Mas o que o Maturana te trouxe, traz para a gente, né? É como que contribuiu para a sua vida como educadora, para a sua vida como pessoa, e esse trabalho que você faz na ONG. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, a ONG Água Doce Serviços Populares. Você que é educadora Sim, sim. ambiental. Aham. Então, na verdade, a ONG é uma ONG de educação popular e comunitária, né? E ambiental, né? No caso, porque a gente também não separa, porque tá junto, né? O social do ambiental. E é uma ONG que ela se localiza nos fundos da Baía de Guanabara, né? Ou seja, num local de zona de sacrifício, que a gente chama, né? Ou seja, que é um local em que foi totalmente implantada indústrias e isso, processo de industrialização todo, e as consequências daquilo dali geram como se fosse uma zona que a gente chama de uma zona de sacrifício, né? Então, são locais em que populações que estão, comunidades mais pobres, elas são afetadas diretamente pelo aquele processo. Né? E o que acontece? A ONG em si, ela traz um trabalho principalmente de humanização, né? Tem como base isso, do resgate dos sujeitos, Hum, né? Enquanto sujeitos, né? A identificação desses sujeitos, porque muitas vezes a gente trabalha com o que a gente chama que são os excluídos sociais, né? Então, não sim. chegam nem a ser os oprimidos, né? Porque eles, de forma totalmente, estão descartados da sociedade mesmo. Né? Então, às vezes, são pessoas que não têm identidade, não têm né? Enfim, várias coisas que de alguma forma minimamente não tem uma inserção, né? Mas na verdade é uma coesão, né? Social ali minimamente. E aí a ideia da ONG é justamente tentar cutucar aquela sociedade, né? Um pouco, mas de maneira que faça um despertar daquela comunidade, né? Para as questões sociais, ambientais e que aquilo ali possa se perceber enquanto um coletivo, né? O que é fundamental se a gente pensa em viabilidade e sustentabilidade, né? Uhum. Nessa, Você está há quanto na tempo trabalhando sociedade. nessa ONG? Onde fica essa ONG? Onde fica? Ela se localiza em Magé, em Suruí especificamente. E, na verdade, a ideia ela é uma das vertentes da Agenda 21, né, que é aquela questão né, da questão da mitigação e tudo, dos impactos do que foi da Eco 92. E aí a gente teve que a Agenda 21, então a gente está lá, a ONG já tem mais ou menos uns 15, 16 anos. Eu tô lá há uns 6, 7 anos.
né, que eu tô lá. E a ONG, na verdade, ela vem desse trabalho da questão de Agenda 21 e a ideia é que se desenvolva, né, uma bacia mais sustentável do Rio Suruí, né, que ainda é um dos rios, né, que não sofre tanto processo de degradação. Aliás, está bem destruído já do processo de degradação ambiental, mas ainda existe uma questão de uma comunidade, existem características muito fortes também lá culturais, existem vários sítios arqueológicos naquela localidade que a gente não Olha, faz ideia, olha. né? Uhum. Exatamente, existe um resgate muito interessante desse processo. Ainda é um dos locais que tem um dos maiores remanescentes de manguezais, né, da Mata Atlântica. Sim, Então, manguezal assim, é ainda um ambiente riquíssimo, né? sim, riquíssimo, riquíssimo. E, na verdade, a gente também ainda tem vários pescadores, né, artesanais, então ainda subsistem muitas populações tradicionais naquele local, né, e que estão resistindo, né, esse tempo inteiro desse processo todo, né, e aí com a chegada do Comperj e tudo, a gente tem todo um impacto que teve, né, Que nessa bacana. localidade. Que bacana. E A gente faz um outro encontro para você falar mais um pouco, chamar o pessoal lá da ONG, falar mais um pouco desse trabalho. E eu vejo assim que você praticamente a sua forma de viver é a forma da biologia do amor, não é? não sei, mas eu tento. Porque eu acho que é isso que eu sou tão apaixonada pelo Maturana. Porque eu acho que eu me identifico totalmente com o que ele fala, né? Você já Eu era acho assim quando você conheceu ele, foi só um encontro, né? Com aquilo que, né, você já era assim. Foi que muito bom entrevistar você. Muito obrigada por todos vocês que estavam aqui conosco. E para terminar, como que a humanidade poderia, então, praticar um pouquinho mais a biologia do amor? Eu sei que pode ficar repetitivo, mas é que a gente não se cansa de ouvir sobre Maturana, né? Qual seria, Uhum. então, as nossas ações que fossem condizentes com a biologia do amor para que a gente sobreviva? Eu acho, Mônica, que são várias coisas, mas eu acho que o principal é uma escuta do outro, uma preocupação com o outro, uma preocupação real, sabe? Uma questão de sim, ter um interesse real pelo outro, né? Eu acho que isso já é um passo muito importante nesse processo. Eu acho que assim a gente deixar de tentar se sentir de alguma forma superior ou por medos e receios a gente não se abrir, né, para o relacionar com o outro, né? Então eu acho que isso já é um ponto importante, né? Então se a gente tem uma escuta, a gente às vezes, muitas vezes já consegue se abrir também para esse processo, né? Então eu acho que esse caminho aí é um bom início para né, Prática. exatamente para uma prática. Eu acho que a gente também se perceber mais enquanto humanidade, seres vivos mesmo, coletivo, né? De que nós somos, nós necessitamos uns dos outros, né? E necessitamos desse ambiente que a gente vive, né? Então assim, eu acho que esse processo de escutar, de observar um pouco mais, eu acho que isso é um ponto importante E das você acha coisas. que o amor emancipa o sujeito? Olha, eu não sei se ele emancipa, mas eu acho que ele ajuda, pelo menos, ao sujeito se reconhecer enquanto sujeito. E ajudar na emancipação dos outros, Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que é por aí. né? Essa biologia do amor, ela vai ao encontro, né, do processo emancipatório Isso, e, exatamente. e Exatamente. coletivo, né? Nós somos Com um. toda Alguém escreveu certeza. aqui, olha, nós somos Isso, um. Ok, então a gente termina exatamente. essa entrevista maravilhosa com essa pessoa especial, iluminada. A gente olha para a Dominique, a gente vê quanta luz, como que ela, né, contribui para essa emancipação dos alunos, não temos dúvida, como ela pratica a biologia do amor do Maturana. Parabéns pelo seu trabalho, que você tenha sempre esse sorriso, essa vontade, esse amor, essa luz, e que você possa ajudar a espalhar, né? Essa série é isso, tem essa proposta, espalhar,
sementes de Sim. amor, de luz, de reflexões sobre a vida. Então, hoje, o convite é vamos Ah, pensar o que é a vida. Muito obrigada, Dominique. sim, Todos nossa, que vocês, lindo, estou muito Mônica. feliz. Eu que agradeço muito, viu? Eu que agradeço muito, viu, o convite, essa troca maravilhosa, a todos que estão aqui presentes, viu? E agradecer e dizer que eu vejo também muito do Maturana nesse seu projeto lindo, viu? E te parabenizar por isso, né? Colocar a gente para estar num coletivo e trocar, né? Eu acho que isso é o fundamental do processo da biologia do amor, escutar o outro, né? Estar nessa relação de cuidado com o outro, né? Você ter esse cuidado da gente formar essas redes, né? Eu acho que isso é maravilhoso demais, viu? Parabéns. Obrigada, Dominique. Você está recebendo aqui muitos, muitos beijos, muitas pessoas aqui falando para você que você é maravilhosa, foi a melhor professora. Olha, que Ai, que delícia! Parabéns, lindo. parabéns, parabéns. Olha, que a gente possa manter esse contato, constituir essa rede. Vocês que estavam aqui conosco, podem socializar esse vídeo vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube também, na página Desenvolver-se. Vamos multiplicar o que é bom, gente, vamos multiplicar, vamos jogar essas sementes, o que é bom, levar para as nossas escolas, para as reflexões, para as reuniões pedagógicas, porque é muito importante que a gente ressignifique o processo Com educacional e, mais certeza. que isso, que a gente ressignifique a vida, tá bom? Com certeza. Beijo, beijo no seu Um coração beijo. e no coração de cada um que está aqui agora. Até sábado que vem. Bom final de semana para vocês. Beijo, querida. Tchau, obrigada. Obrigada, Um beijo. obrigada. Obrigada a você.